No restaurante mais exclusivo da cidade, todos tremiam diante de Paula Lacerda, a mãe do bilionário mais poderoso do país. Mas naquela noite, uma simples garçonete faria algo que ninguém havia se atrevido a fazer em décadas: olhá-la nos olhos e dizer a verdade. O som da taça de cristal se estilhaçando contra o piso de mármore fez com que as 50 pessoas no restaurante parassem de respirar. Mas não foi o barulho que congelou o tempo. Foi o que veio depois. O silêncio mortal de Paula Lacerda, se levantando da cadeira com aqueles olhos cinzas que haviam destruído impérios empresariais, agora cravados em mim. Eu tinha 3 segundos para decidir se queria conservar meu emprego ou minha dignidade. Escolhi a dignidade. Senhora Lacerda, disse eu, e minha voz soou mais firme do que minhas mãos trêmulas sugeriam. Apanhe você mesma a sua taça. O restaurante A Pedra Negra nunca havia conhecido um silêncio tão absoluto. Nem mesmo o tinido dos talheres se ouvia. 60 olhos me miravam, como se eu acabasse de assinar minha sentença de morte. Porque nesta cidade, contradizer Paula Lacerda não era um erro. Era a ruína profissional. Deixem-me voltar 3 horas, ao momento em que minha vida ainda tinha sentido. Eram 6 da tarde quando cheguei ao restaurante puxando meu uniforme bordô, que já mostrava sinais de muitas lavagens. O gerente Nogueira me interceptou na entrada de serviço com aquele olhar que significava problema. Keila, mesa 12, você a atende. Meu estômago se contraiu. A mesa 12 era a única do restaurante que tinha seu próprio lustre de cristal e vista direta para o jardim privativo. Era reservada para apenas uma pessoa. Ela, sussurrei. Nogueira assentiu, o bigode tremendo levemente. Paula Lacerda chegou há 10 minutos com o filho Tiago e já fez chorar 2 garçonetes. Ele se aproximou baixando a voz. Keila, preciso que você seja invisível. Sirva, sorria e, pelo amor de Deus, não a olhe diretamente nos olhos. A última garçonete que o fez. Bom, digamos que agora trabalha limpando banheiros na rodoviária Tietê. Assenti, embora algo no meu peito já estivesse se apertando. Eu tinha 6 meses trabalhando no A Pedra Negra, 6 meses evitando exatamente essa situação. Mas o universo tem um senso de humor cruel. Quando me aproximei da mesa 12, a primeira coisa que vi foi suas costas. Paula Lacerda tinha 63 anos, mas sua postura era de aço. Cabelo prateado preso num coque perfeito, terninho preto de Empório Armani, que provavelmente custava mais que meu aluguel do ano inteiro. E aquelas mãos, Deus, aquelas mãos com anéis de diamante que brilhavam como advertências. À sua direita, o filho Tiago, 35 anos, herdeiro do Grupo Lacerda, com um olhar que reconheci imediatamente. Vergonha contida. Já tinha visto isso antes em outros filhos de famílias poderosas. Aquela expressão de quem sabe que a mãe é um monstro, mas está assustado ou acomodado demais para fazer qualquer coisa a respeito. Boa noite, disse eu com minha melhor voz profissional, colocando os cardápios sobre a mesa. Bem-vindos ao A Pedra Negra. Meu nome é Keila e serei sua... A água está morna, interrompeu Paula sem nem me olhar. Sua voz era fria, precisa, como um bisturi. Será que neste restaurante não sabem que a água deve ser servida a 4 graus? Olhei para o copo. Podia ver as gotinhas de condensação no cristal. A água estava perfeitamente gelada. Desculpe, senhora. Trarei outra. E o garfo? Ela ergueu o talher com 2 dedos como se fosse algo contaminado. Tem uma mancha microscópica. Vocês não verificam isso? Tiago se mexeu desconfortável na cadeira. Mãe, por favor. Silêncio, Tiago. A palavra saiu como um chicote. Não pedi sua opinião. Ela se voltou para mim e pela primeira vez me olhou. Realmente me olhou. Seus olhos cinzas percorreram meu uniforme gasto, meu cabelo preso num rabo de cavalo simples, meus sapatos velhos que eu havia engraxado 3 vezes naquela manhã, tentando deixá-los apresentáveis. E em seu olhar vi algo pior que o desprezo. Vi o nada, como se eu fosse tão insignificante que nem mesmo merecia sua indiferença. Traga tudo novo, ordenou. Água, talheres, pratos, tudo. E quando voltar, cuide para não respirar perto da comida.
Não sei que perfume barato você usa, mas é ofensivo. Eu não usava perfume. Não podia me dar a esse luxo. Já vou, senhora. Me virei, sentindo os olhares das outras mesas. Todos tinham ouvido. Na cozinha, o chefe Rômulo me viu entrar e balançou a cabeça. O que a bruxa pediu agora? Tudo novo. Diz que a água está morna e que meu perfume é ofensivo. Mas você não usa perfume, disse Rômulo franzindo a testa. Eu sei. Voltei à mesa 12 com uma bandeja nova. Cada passo parecia caminhar para o cadafalso. Coloquei a água gelada, os talheres novos, os pratos imaculados. Me movi como uma sombra, exatamente como Nogueira havia me instruído. Estão prontos para pedir? Perguntei. Paula nem abriu o cardápio. Tiago pedirá o filé Wellington. Eu tomarei a salada niçoise, mas sem anchovas, sem azeitonas, sem ovo. E quero que o atum seja selado exatamente 45 segundos de cada lado. Nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Entendeu ou preciso escrever? Entendi perfeitamente, senhora. Isso está por se ver. Os 40 minutos seguintes foram uma aula magistral em humilhação sistemática. Cada vez que me aproximava da mesa, Paula encontrava algo novo para criticar. O pão estava quente demais, a manteiga fria demais, as velas brilhantes demais, minha forma de andar barulhenta demais, minhas desculpas frequentes demais, meu silêncio grosseiro demais. Tiago não disse uma palavra em minha defesa. Apenas olhava para o prato cortando a carne em quadradinhos perfeitos, mastigando em silêncio, enquanto sua mãe destruía minha dignidade peça por peça. Mas o que realmente me partiu não foi nada disso. Foi quando trouxe a salada. Eu a havia verificado 3 vezes na cozinha. O chefe Rômulo, pessoalmente, havia cronometrado o selamento do atum, exatamente 45 segundos de cada lado. A apresentação era perfeita. Coloquei o prato diante dela com mãos que já não tremiam de nervoso, mas de algo mais profundo, mais escuro. Paula olhou para a salada, pegou o garfo, cortou um pedaço de atum, levou à boca, mastigou devagar, seus olhos nunca saindo dos meus. E então, com um movimento deliberado e calculado, cuspiu a comida no guardanapo. Está seco, declarou. Absolutamente inaceitável. Não estava seco. Eu sabia disso. Rômulo sabia. Tiago sabia. Todos naquele restaurante maldito sabiam. Mas não se tratava da comida. Nunca havia se tratado da comida. Tratava-se de poder. O tipo de poder que se exerce quando se está tão entediada da própria vida perfeita que o único entretenimento é destruir pessoas que não podem se defender. Prepararei outra salada, comecei. Não. Paula se recostou na cadeira, um sorriso pequeno curvando seus lábios pintados de vermelho escuro. Quero falar com o gerente. Quero que saibam o tipo de serviço medíocre que estão oferecendo. Aí quero. Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra. Que te demitam aqui agora na frente de todo mundo. O restaurante havia caído naquele silêncio de novo. Aquele silêncio de espectadores esperando ver sangue. Mãe, isso é exagerado. Tiago finalmente encontrou a voz, mas ela era fraca, patética. Eu disse que ficasse quieto, Tiago. Paula nem o olhou. Seus olhos estavam fixos em mim, esperando me ver implorar, chorar, desmoronar. E algo dentro de mim se partiu, mas não do jeito que ela esperava. Sabe o que, senhora Lacerda? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. A senhora tem razão. Isso a surpreendeu. Suas sobrancelhas se arquearam levemente. Tem razão, sim, repeti. E agora minha voz estava mais forte, mais clara. Este serviço é inaceitável, porque um serviço verdadeiramente bom não deveria incluir ter que suportar uma cliente que trata seres humanos como se fossem lixo. O silêncio agora era absoluto. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Paula ficou pálida, depois vermelha. Levantou-se lentamente da cadeira e foi então que sua mão varreu a taça de água da mesa. O cristal explodiu contra o mármore com aquele som que nunca esquecerei. Como você se atreve? Sua voz era veneno puro. Você tem ideia de quem eu sou? Sei sim, disse eu. E agora as lágrimas estavam nos meus olhos.
mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de anos de raiva contida. Anos vendo pessoas como ela destruírem pessoas como eu. Sei exatamente quem é a senhora. É Paula Lacerda, a mulher que construiu um império nas costas de funcionários que nunca aprendeu a enxergar como pessoas. A mulher que todos temem, mas ninguém respeita. A mulher que criou um filho tão aterrorizado dela que nem consegue defender o que é certo quando o vê. Tiago havia se levantado. Seu rosto era uma máscara de choque. Keila. A voz de Nogueira vinha de algum lugar atrás de mim, tingida de pânico. Mas eu não conseguia parar. As comportas tinham se aberto. E sabe o que é mais triste, senhora Lacerda? A senhora tem todo o dinheiro do mundo, todo o poder, todas as oportunidades que alguém poderia desejar. E mesmo assim, a única coisa que sabe fazer com tudo isso é fazer as pessoas que têm o azar de cruzar o seu caminho se sentirem pequenas. Paula me olhava como se eu fosse algum tipo de inseto que acabara de falar. Sua boca se abria e fechava, mas nenhum som saía. Por isso sim, continuei. E agora já não me importava com nada. Meu emprego estava perdido de qualquer jeito. Apanhe você mesma a sua taça, porque por uma vez na sua vida privilegiada, faça algo por si mesma, em vez de esperar que o resto do mundo se ajoelhe a seus pés. O restaurante inteiro havia parado de fingir que não estava olhando. Todos nos observavam de boca aberta. Até os outros garçons tinham saído da cozinha. E então algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na mesa 5 começou a aplaudir. Depois outra pessoa na mesa 8. Em seguida um homem de negócios na mesa 3. Em questão de segundos o restaurante inteiro aplaudia. Não era um aplauso educado. Era um aplauso de libertação. De cada pessoa que alguma vez havia sido humilhada por alguém com dinheiro e poder, de cada funcionário que havia precisado morder a língua, de cada ser humano que havia sonhado em dizer exatamente o que eu acabara de dizer. Paula Lacerda, pela primeira vez no que provavelmente eram décadas, ficou completamente sem palavras. Mas enquanto o aplauso continuava, vi algo que me gelou o sangue. Tiago Lacerda me olhava e em seus olhos não havia raiva. Havia algo mais perturbador. Havia lágrimas. Meu pai, disse ele em voz baixa. Mas no silêncio posterior ao aplauso, todos ouviram. Meu pai morreu há 6 meses. Sabe quais foram suas últimas palavras? Ele se voltou para a mãe. Ele disse, Tiago, não deixe sua mãe se tornar o monstro que temo que ela já é. Paula deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco. Cheguei tarde, pai, continuou Tiago, e agora as lágrimas corriam livremente pelo rosto. Cheguei 35 anos tarde, mas esta mulher, esta garçonete que você nem conhece, teve a coragem que eu nunca tive. Ele sacou a carteira e colocou várias notas sobre a mesa. Dinheiro suficiente para pagar a conta 10 vezes. Vamos, mãe. Mas Paula não se movia. Ela me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era humilhação. Era algo mais complexo. Algo quase como reconhecimento. Como você se chama? Perguntou ela por fim, a voz mal passando de um sussurro. Keila Oliveira. Ela assentiu lentamente, como se estivesse memorizando o nome. Depois, sem mais uma palavra, virou-se e caminhou para a saída. Tiago a seguiu, mas antes de sair parou ao meu lado. Obrigado, murmurou, pelo que eu deveria ter feito há anos. E então foram embora. O restaurante explodiu em conversas. Nogueira se aproximou de mim, o rosto uma mistura de admiração e terror absoluto. Keila, isso foi a coisa mais corajosa e mais estúpida que já vi na minha vida. Eu sei, disse eu. E por primeira vez em anos, sorri de verdade. Estou demitida. Provavelmente. A família Lacerda é dona de metade desta cidade. Podem destruir este restaurante com um telefonema. Assenti. Sabia que viriam consequências. Mas pela primeira vez na vida havia dito a verdade completa, sem filtros, sem medo. E se sentia como liberdade. O que eu não sabia, o que nenhum de nós sabia, era que isso era apenas o começo. Porque Paula Lacerda não era o tipo de mulher que deixava as coisas sem resolver. E eu acabara de me tornar o seu projeto mais interessante em anos. 3 dias depois do incidente,
Minha vida era um desastre controlado. Ou melhor, um desastre sem nenhum tipo de controle. O vídeo havia aparecido na internet exatamente 18 horas depois daquela noite. Alguém no restaurante havia gravado tudo. Não sabia quem e honestamente já não me importava. O título era dramático e perfeitamente desenhado para viralizar. Garçonete destrói bilionária com a verdade. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. 3 milhões de visualizações no primeiro dia. 7 milhões no segundo. Para o terceiro dia havia cruzado os 15 milhões e estava em todas as plataformas de redes sociais. Tinham me transformado num meme, num símbolo, em tudo menos no que eu realmente era. Uma mulher de 28 anos que acabara de perder o emprego e estava há 2 semanas de não conseguir pagar o aluguel. Nogueira havia me ligado na manhã seguinte ao incidente, a voz tremendo. Keila, sinto muito. Os donos... A família Lacerda tem investimentos no grupo que é dono do A Pedra Negra. Me ordenaram que te demitisse imediatamente. Nem consigo te dar uma carta de recomendação. Sinto muito mesmo. Não o culpei. Sabia como esse mundo funcionava. Os poderosos esmagavam e o resto de nós aprendia a esquivar ou morria na tentativa. Mas o que não esperava era a segunda ligação. Essa chegou 2 horas depois, de um número privado. Keila Oliveira? A voz era masculina, profissional, fria. Sim. Sou Vanderlei, chefe de recursos humanos do Grupo Lacerda. Informo que foi adicionada a uma lista negra no setor de hotelaria e alimentação da cidade. Nenhum restaurante, hotel, cafeteria ou estabelecimento similar a contratará. Isso é efetivo a partir de agora. Senti o piso sumir debaixo dos meus pés. Lista negra? Isso é legal? É uma recomendação privada entre empresas associadas. Bom dia, senhorita Oliveira. Clique. E assim, em menos de 24 horas, havia passado de garçonete anônima a pária profissional, com um vídeo viral que todos celebravam, mas que ninguém queria associar ao próprio negócio. A ironia não me escapou. Agora, 3 dias depois, estava sentada no meu pequeno apartamento de um cômodo só, olhando para o laptop com uma mistura de fascinação e horror. Os comentários no vídeo eram avassaladores. Rainha absoluta. É assim que se faz. Finalmente, alguém diz as verdades para essa gente. Onde posso fazer uma vaquinha para ajudar essa menina? Vão destruir ela. Paula Lacerda é uma víbora. Minha prima trabalhou para ela e chorava todos os dias. O filho chorando me arrasou. Imagina ter uma mãe assim. Havia milhares mais. Alguns me defendiam, outros diziam que eu havia sido desrespeitosa e merecia o que havia me acontecido. Uns poucos, os que mais me assustavam, haviam encontrado meu endereço e o publicado nos comentários. Toque, toque, toque. Meu coração parou. Eu nunca esperava visitas. Nunca. Meu apartamento ficava num 4º andar sem elevador, num prédio que havia visto dias melhores na década de 80. As únicas pessoas que batiam na minha porta eram o síndico quando queria o aluguel ou entregadores que erravam o endereço. Toque, toque, toque. Mais insistente. Desta vez me levantei do sofá-cama, que também funcionava como sala de jantar e escritório, e me aproximei da porta. Havia um olho mágico, mas estava tão riscado que mal se via alguma coisa através dele. Ah, quem é? Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. Senhorita Oliveira, precisamos conversar. Era uma voz feminina, cultivada, com um sotaque que havia escutado nas classes altas da cidade. Meu estômago se contraiu. Não estou interessada em entrevistas. Já recusei 3 programas de televisão. Não sou jornalista. Sou Patrícia Neves, advogada. Represento a senhora Paula Lacerda. O mundo se inclinou levemente. Abri a porta com a corrente de segurança ainda presa. Pela fresta vi uma mulher de uns 40 anos, vestindo um tailleur cinza pérola, que provavelmente custava mais que 6 meses do meu antigo aluguel. Carregava uma pasta de couro e uma expressão que não revelava absolutamente nada. O que quer? Perguntei. 5 minutos do seu tempo, por favor. Não era uma súplica. Era uma declaração de fato, como se minha concordância fosse mera formalidade. Contra todos os meus instintos de sobrevivência,
abri a porta. Patrícia Neves entrou no meu apartamento com a mesma expressão que provavelmente usaria para entrar numa sala de reuniões ou num tribunal. Seus olhos escanearam o espaço em 2 segundos. A cozinha, que era basicamente um fogãozinho elétrico e uma mini frigobar. O sofá-cama dobrado contra a parede. A pequena mesa com meu laptop rodeado de xícaras de café vazias. A janela com vista para um beco onde os gatos brigavam pelo lixo toda a noite. Ela não disse nada sobre o apartamento. Pontos para ela. Serei direta, senhorita Oliveira, disse ela, colocando a pasta sobre a minha mesa e tirando uma pasta. Minha cliente, a senhora Paula Lacerda, deseja lhe fazer uma proposta. Quase ri. Uma proposta. Sua cliente me coloca em lista negra e agora quer me fazer uma proposta. Precisamente. Patrícia abriu a pasta revelando documentos perfeitamente organizados. A senhora Lacerda reconhece que suas ações podem ter sido excessivas. A lista negra será removida a partir das 17 horas de hoje. Além disso, você receberá uma compensação de R$250 mil pela perda do emprego e pelos danos à sua reputação profissional. R$250 mil era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. Qual é o truque? Perguntei. Porque sempre havia um truque com pessoas como Paula Lacerda. Patrícia sorriu levemente. Era um sorriso praticado em faculdades de direito caras e aperfeiçoado em salas de reuniões onde se decidiam destinos. A senhora Lacerda deseja que você trabalhe para ela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu poderia tê-lo cortado com uma faca. Como assim? Foi tudo que consegui articular. Como assistente pessoal dela. Salário inicial de R$60 mil mensais, mais benefícios completos, moradia incluída e um bônus de assinatura de R$150 mil adicionais. Patrícia deslizou um contrato pela mesa. É uma oferta extremamente generosa. É uma loucura, disse eu encontrando minha voz. Sua cliente me odeia. Eu a enfrentei publicamente, a humilhei. Por que diabos ela quereria que eu trabalhasse para ela? Por quê? Disse uma voz da porta. Uma voz que reconheci imediatamente. Porque você é a primeira pessoa em 30 anos a me dizer a verdade. Me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Paula Lacerda estava parada no umbral do meu apartamento. Não sei como não a havia ouvido subir as escadas. Não sei como havia passado pela porta principal do prédio, que supostamente exigia um código. Não sei de nada, exceto que de repente a mulher mais poderosa da cidade estava no meu pequeníssimo apartamento, me olhando com aqueles olhos cinzas que haviam assombrado meus pesadelos durante 3 noites. Mas havia algo diferente nela. Algo que não havia visto no restaurante. Ela parecia cansada. As linhas ao redor dos olhos estavam mais pronunciadas. Sua maquiagem perfeita não conseguia esconder completamente as olheiras, e sua postura, ainda ereta, carregava um peso invisível sobre os ombros. Senhora Lacerda, disse eu, e odiei que minha voz saísse trêmula. Keila, meu nome soou estranho em seus lábios. Posso ir embora se quiser. Patrícia pode resolver os detalhes, mas vim pessoalmente porque você precisava ver que isso não é uma armadilha. Não é uma armadilha, repeti. Encontrando algo do meu coragem anterior. A senhora destruiu minha carreira em menos de 24 horas, me tornou intocável em toda a cidade, e agora quer que eu acredite que isso é o quê? Um ato de benevolência? Não, disse Paula. E para minha completa surpresa, ela entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. É puro egoísmo. Isso me fez parar. Ela se aproximou da janela, olhando para o beco. Quando falou de novo, sua voz era diferente, mais suave, quase humana. Esse vídeo teve 15 milhões de visualizações. Eu o assisti 143 vezes. Ela se virou para me olhar. Sabe quantas pessoas na minha vida me falaram assim? Com essa honestidade brutal, essa verdade sem filtros? Nenhuma. Até você. Ela tirou as luvas de couro devagar, num gesto que parecia mais vulnerável do que deveria ser. Meu marido morreu há 6 meses. Celso. Ficamos casados por 40 anos. E em seu leito de morte, sabe o que ele me disse? Não respondi. Não sabia se devia. Disse que eu havia me perdido.
que a mulher de quem ele havia se apaixonado havia desaparecido há tanto tempo que ele já não conseguia nem lembrar como era o seu riso. Disse que eu havia me tornado exatamente aquilo que mais temia, minha própria mãe. O ar no apartamento estava pesado, carregado de verdades que eu não tinha certeza de querer ouvir. Durante 6 meses, continuou Paula, tenho tentado entender o que ele quis dizer. Analisei cada decisão que tomei, cada palavra que disse, cada pessoa que machuquei na minha corrida pelo sucesso, e não encontrei respostas, porque todos ao meu redor me dizem o que eu quero ouvir. Me dizem que sou brilhante, poderosa, inspiradora. Mas a senhora sabe que não é a verdade, disse eu em voz baixa. Sei que é apenas uma parte da verdade, a parte conveniente. Ela me olhou diretamente. E então apareceu você. Uma garçonete de 28 anos que não tinha nada a ganhar e tudo a perder. E mesmo assim, me disse exatamente o que ninguém mais se atreve a dizer. E a senhora me destruiu por isso. Sim, ela não negou, não pediu desculpas. Porque é o que faço, o que tenho feito a vida toda. Alguém me desafia e eu esmago. É instinto, automático. E agora o que quer? Perguntei. Que eu seja sua consciência particular? Seu espelho de verdades incômodas? Quero, disse Paula. E agora havia algo quase desesperado em sua voz. Que alguém me detenha antes que seja tarde demais. Tiago me olha com medo. Meus funcionários me evitam. Meus amigos são apenas pessoas que querem algo de mim. E estou sozinha numa mansão de 20 quartos, me tornando lentamente o tipo de pessoa que nem meu próprio filho consegue amar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Patrícia, que havia estado observando tudo com expressão profissionalmente neutra. O contrato é por 1 ano, disse ela voltando aos detalhes práticos, com uma cláusula de saída mútua, após 3 meses caso ambas as partes concordem que não está funcionando. Confidencialidade completa, naturalmente. Olhei o contrato. Os números dançavam diante dos meus olhos. 60 mil mensais, 150 mil de bônus, 250 mil de compensação. Era um total de R$1 milhão. Era uma vida completamente diferente. Era também, potencialmente, uma armadilha dourada. Por que deveria confiar na senhora? Perguntei a Paula diretamente. A senhora demonstrou exatamente do que é capaz quando alguém a desafia. Não deveria confiar em mim, respondeu ela com uma honestidade surpreendente. Deveria ir de olhos completamente abertos, sabendo que sou difícil, exigente e que provavelmente farei sua vida miserável pelo menos metade do tempo. E a outra metade? Pela primeira vez vi algo que poderia ter sido um sorriso verdadeiro em seu rosto. A outra metade, você aprenderá como o mundo realmente funciona lá no topo. Conhecerá pessoas que podem abrir portas que você nem sabia que existiam. E quem sabe, sua expressão se suavizou levemente. Talvez as duas aprendamos alguma coisa. Olhei para Patrícia, que mantinha sua expressão perfeitamente neutra. Olhei o contrato com todos aqueles zeros. Olhei meu apartamento minúsculo com o sofá-cama e a vista para o beco. E olhei para Paula Lacerda, essa mulher complexa e partida que havia sido minha vilã pessoal 3 dias atrás. Preciso de 24 horas para pensar, disse eu por fim. Claro. Patrícia fechou a pasta com um clique satisfeito. Meu número está na primeira página do contrato. Ligue antes das 17 horas de amanhã. Paula colocou as luvas, preparando-se para ir embora. Mas parou na porta e me olhou uma última vez. Keila, não estou pedindo que me perdoe, nem mesmo que goste de mim. Só estou pedindo que considere que talvez, só talvez, as duas possamos nos beneficiar dessa loucura. E então foi embora, deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e um contrato que poderia mudar minha vida. Fiquei sentada no sofá-cama por horas depois que foram embora, olhando para os papéis. Meu celular não parava de tocar com mensagens de amigos que haviam visto o vídeo, repórteres querendo entrevistas, estranhos da internet com opiniões sobre a minha vida. Mas havia uma mensagem que me fez parar. Era de um número desconhecido. É Tiago. Consegui seu número através de... Bom, não importa como. Só queria dizer...
Se decidir trabalhar para minha mãe, vá com cuidado. Mas também, obrigado. Pela primeira vez em anos a vi realmente se olhar no espelho. Seja o que for que venha depois, você iniciou algo. T. Olhei pela janela para o beco onde 2 gatos brigavam por um pedaço de pizza velha. Pensei em Celso Lacerda, um homem que havia passado 40 anos vendo a esposa se transformar em algo que não reconhecia. Pensei em Tiago, um filho que amava a mãe, mas temia se tornar ela. E pensei em mim, na menina que havia crescido em bairros como este, que havia trabalhado em 3 empregos para pagar a faculdade, que havia aprendido que a dignidade, às vezes, era a única coisa que não podiam tirar de você. Eu estava disposta a arriscar essa dignidade por R$1 milhão e a promessa vaga de aprender algo? Meu celular tocou de novo. Desta vez era o síndico. Keila, preciso falar com você sobre o aluguel atrasado. Amanhã, sem desculpas. Olhei para o contrato. Às vezes o universo não te dá uma escolha clara entre o bem e o mal. Às vezes só te dá uma escolha entre sobreviver ou afundar com o orgulho intacto. E eu sempre havia sido uma sobrevivente. A mansão Lacerda não era uma casa. Era uma declaração de guerra contra a humildade. Passei pelos enormes portões de ferro forjado exatamente às 7 da manhã, como Patrícia havia me instruído. Um motorista silencioso havia me buscado no apartamento 30 minutos antes, dirigindo um Mercedes preto que cheirava a couro novo e dinheiro velho. Não havia me falado. Não havia nem me olhado pelo espelho retrovisor. Aparentemente, esse era o tom que eu deveria esperar. O caminho de entrada serpenteava por jardins que pareciam retirados de uma revista europeia. Fontes de mármore, sebes perfeitamente aparadas em formas geométricas, estátuas que provavelmente valiam mais que minha vida inteira. E no final de tudo isso, a mansão. 3 andares de arquitetura neoclássica com colunas brancas, varandas de ferro forjado e janelas suficientes para que o sol nunca encontrasse um canto escuro onde se esconder. Senhorita Oliveira. Uma mulher apareceu na porta principal antes que eu pudesse tocar a campainha. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque severo, vestido preto simples que gritava: "Já vi coisas que te fariam pedir demissão no primeiro dia. Sou Conceição, chefe de pessoal, me siga." Não houve boas-vindas, não houve parabéns pelo emprego. Só um me siga que deixava claro que ali não se perdia tempo em cortesias desnecessárias. O interior era exatamente o que se esperaria. Pisos de mármore que refletiam tudo como espelhos. Uma escada curva que subia majestosamente para os andares superiores. Lustres de cristal que provavelmente exigiam uma equipe inteira só para limpá-los. Arte nas paredes que reconheci das aulas de história da arte. Um Monet, um Renoir, um Picasso maldito no corredor, como se fosse pôster qualquer. "A senhora Lacerda à espera em seu escritório", disse Conceição enquanto subíamos a escada. Chegou às 5 da manhã. Sempre chega às 5 da manhã. A senhorita deverá estar disponível a partir das 6h30. Ficou claro? Ficou. Não é ficou, senhorita Oliveira. É uma realidade inegociável. A senhora Lacerda não aceita atrasos, desculpas nem incompetência. Está entendido? Perfeitamente. Conceição parou diante de uma porta de madeira escura com incrustações do que parecia ser ouro real. Bateu 2 vezes, esperou exatamente 3 segundos e abriu. "Senhora Lacerda, a senhorita Oliveira chegou." O escritório tinha o tamanho do meu antigo apartamento, multiplicado por 4. Janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Estantes de jacarandá, cheias de volumes que pareciam mais decoração do que leitura real. E no centro, atrás de uma escrivaninha que provavelmente havia pertencido a algum magnata do século XIX, estava Paula Lacerda. Ela não me olhou imediatamente. Estava escrevendo algo num tablet, os dedos se movendo com uma precisão que falava de décadas de prática. Usava um talher branco imaculado que contrastava dramaticamente com seu cabelo prateado. Nem uma ruga, nem um fio fora do lugar. Passaram 10 segundos, 20, 30. Finalmente ergueu a vista. "Chegou no horário", disse ela.
como se isso fosse apenas aceitável. Isso é mais do que posso dizer de sua antecessora. Durou 4 dias antes de pedir demissão chorando. Bom dia para a senhora também, respondi. E vi o mais mínimo lampejo de algo em seus olhos. Diversão, irritação, era impossível saber. Sente-se. Ela apontou para uma cadeira diante da escrivaninha. Temos muito a cobrir e pouco tempo para isso. Sentei mantendo as costas retas. Não ia lhe dar a satisfação de me ver intimidada, embora meu coração batesse como um tambor de guerra. Sua função, começou Paula, não é ser minha amiga, não é ser minha confidente, não é me fazer sentir bem sobre mim mesma. Sua função é manter minha vida organizada, antecipar problemas antes que aconteçam. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos meus, e me dizer quando estou prestes a fazer algo que Celso teria odiado. Essa última parte me pegou de surpresa. Perdão? Ouviu bem. Ela se recostou na cadeira. Meu marido tinha uma bússola moral que perdi em algum ponto dos últimos 20 anos. Você demonstrou no restaurante que tem uma. Preciso dela. Não sou sua consciência alugada, disse eu com cuidado. Não, você é minha assistente que, por acaso, tem a espinha dorsal que a maioria das pessoas na minha vida perdeu há muito tempo. Ela se levantou caminhando até as janelas. Hoje tenho 4 reuniões, uma com o conselho de diretores do hospital infantil que minha família fundou, outra com investidores do novo empreendimento imobiliário no centro histórico. Depois um almoço com a prefeita e, por fim, uma videochamada com nossos sócios em Singapura. Ela tirou uma pasta da escrivaninha e a deslizou até mim. Leia isso. São os antecedentes de cada reunião. Terá 20 minutos. Abri a pasta. Havia pelo menos 100 páginas de informação densa. Relatórios financeiros, biografias de pessoas-chave, análises de mercado, projeções. Minha cabeça começou a girar. 20 minutos, repeti. 18 agora, disse ela, olhando para o relógio. O tempo corre. Os 18 minutos seguintes foram uma rajada de informações que mal consegui processar. Aprendi que o hospital infantil estava em crise financeira, que o empreendimento imobiliário ameaçava deslocar centenas de famílias de baixa renda, que a prefeita estava pressionando por regulações que afetariam os negócios Lacerda, que os sócios em Singapura estavam considerando se retirar de um acordo de 250 milhões de reais. Quando Paula voltou, eu tinha uma enxaqueca monumental e havia tomado notas frenéticas num caderno que Conceição me havia dado. Resumo, ordenou Paula. 30 segundos. Respirei fundo. O hospital precisa de dinheiro, mas a senhora não quer simplesmente assinar um cheque porque criaria um precedente. O empreendimento imobiliário é rentável, mas eticamente questionável. A prefeita quer algo da senhora e a senhora quer algo dela. Singapura é uma prova de poder, e quem piscar primeiro perde. Paula me estudou por um longo momento. Então, para minha completa surpresa, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Celso teria dito exatamente isso, murmurou ela, mais para si mesma do que para mim. Bem, vamos. A primeira reunião foi com o conselho do hospital. 8 pessoas ao redor de uma mesa de conferências, na ala leste da mansão. Todos vestidos impecavelmente, todos com expressões cuidadosamente neutras, todos claramente aterrorizados de Paula. Meu papel era simples, sentar numa cadeira contra a parede, tomar notas e me manter invisível. Por 40 minutos escutei enquanto discutiam números, projeções, cortes de orçamento. O hospital precisava de 2 milhões de reais para se manter aberto por mais um ano. Paula ofereceu 500 mil com condições estritas: redução de pessoal, fechamento de 2 alas, aumento de tarifas. Isso significa que as famílias mais pobres não poderão pagar o tratamento, disse um dos membros do conselho, um médico de uns 60 anos com expressão preocupada. Doutor Alcântara. Então o hospital fechará completamente e ninguém receberá tratamento, respondeu Paula friamente. É economia básica, doutor Alcântara. É desumano, murmurou ele. O silêncio na sala era absoluto. Todos olhavam para Paula, esperando a explosão, a destruição do doutor Alcântara. E então,
senti algo. Aquele mesmo fogo que havia sentido no restaurante. Aquele impulso que me havia metido nessa enrascada. Com licença, disse eu. Minha voz cortando o silêncio como uma faca. Todos se viraram para me olhar. Paula ergueu uma sobrancelha, mas não me deteve. O que aconteceria se, em vez de fechar alas, buscássemos doações adicionais? Eventos de arrecadação de fundos direcionados especificamente a manter o tratamento acessível para famílias de baixa renda? A família Lacerda poderia igualar cada real arrecadado. O Dr. Alcântara me olhava como se eu tivesse sugerido ir à lua. Os demais membros do conselho pareciam confusos sobre se deveriam me ouvir ou me ignorar. Paula não disse nada por 5 segundos completos. Saia da sala, Keila. Meu estômago afundou. Me levantei caminhando para a porta com as pernas que mal me sustentavam. Havia durado exatamente 1 hora e 12 minutos no novo emprego antes de arruiná-lo completamente. Mas quando cheguei à porta, Paula falou de novo. Espere do lado de fora. Voltarei a chamá-la em 10 minutos. Fechei a porta atrás de mim, respirando pesado. Conceição estava no corredor, a expressão tão neutra quanto sempre. Quanto você aposta que me manda embora antes do almoço? Perguntei a ela. Não aposto, senhorita Oliveira, respondeu ela. Mas se apostasse, apostaria que dura mais do que imagina. Ela olhou para a porta. A vi olhando para você quando falou. E não era o olhar que ela dá às pessoas antes de destruí-las. Era o olhar que dava ao Sr. Celso quando ele a desafiava. Conceição quase sorriu. Quase. É o olhar de alguém que está lembrando o que é ser humana. Exatamente 10 minutos depois, a porta se abriu. O Dr. Alcântara saiu primeiro e, ao me ver, assentiu levemente. Respeito, talvez, ou gratidão. Os demais membros do conselho o seguiram, todos com expressões menos tensas do que quando haviam entrado. Paula foi a última a sair. Me olhou diretamente. Da próxima vez que tiver uma ideia durante uma reunião, disse ela, a voz fria, mas não furiosa, escreva num bilhete e passe. Não interrompa. Sim, senhora. Dito isso, ela fez uma pausa. Sua ideia era boa. Vamos implementá-la. O hospital receberá o 1 milhão completo, com a condição de que arrecadem outro 1 milhão em 6 meses. Igualamos. Não sabia o que dizer. Havia esperado ser demitida, humilhada, destruída. Obrigada, murmurei. Não me agradeça. Celso teria feito o mesmo. Você só me lembrou de como se... Ela se virou para ir embora, depois parou. E Keila, a próxima reunião é em 30 minutos. Prepare-se, não será tão fácil. Enquanto a via se afastar, Conceição se aproximou de mim. Bem-vinda à mansão Lacerda, senhorita Oliveira, disse ela, com o mais leve toque de calor na voz. Acho que pode sobreviver aqui, afinal. A segunda semana na mansão Lacerda me ensinou que o inferno tem muitas faces, e todas elas carregavam o rosto da minha chefe. Havia começado a acreditar, em algum cantinho ingênuo da minha mente, que talvez Paula Lacerda realmente quisesse mudar. Que o momento no restaurante havia sido um ponto de inflexão. Que as palavras do marido morto haviam plantado uma semente de transformação. Que idiota fui. Era uma terça à tarde quando tudo desmoronou. Eu estava no escritório de Paula, revisando a correspondência do dia, quando ouvi os gritos. Não um grito singular. Uma voz feminina atravessando as paredes da mansão como uma faca. Preciso vê-la. Preciso ver essa mulher agora. Me levantei de um pulo, o coração já acelerado. Conceição apareceu na porta, o rosto habitualmente sereno, agora tenso, com algo que parecia medo. Senhorita Oliveira, a senhora Lacerda precisa que você... Mas ela não terminou a frase porque a porta do saguão principal se abriu de golpe e uma mulher irrompeu no escritório como um furacão humano. Tinha uns 40 anos, cabelo escuro despentinado, olhos inchados de chorar, vestindo roupas que alguma vez haviam sido elegantes, mas que agora estavam amassadas, como se ela tivesse dormido com elas por dias. Na mão direita, segurava um envelope Manila. A mão esquerda tremia. Fernanda... A voz de Paula saiu fria como o Ártico lá de sua escrivaninha. Ela não havia se movido, nem mesmo havia levantado os olhos do computador.
Você não tem hora marcada. Hora marcada. A mulher, Fernanda, riu. Mas não havia humor naquele som, só dor destilada em forma de riso. Preciso de hora marcada para perguntar por que você destruiu minha vida? Agora Paula levantou a vista e a expressão em seu rosto me gelou o sangue. Não era surpresa, não era culpa, era tédio. Tédio absoluto, como se essa mulher destruída à sua frente fosse apenas um incômodo menor em seu dia, perfeitamente planejado. Conceição, disse Paula com calma, chame a segurança. Não. Fernanda se aproximou da escrivaninha e jogou o envelope sobre ela. Fotografias se espalharam pela superfície de jacarandá. Olhe para elas. Olhe. Pela primeira vez vi Paula hesitar. Seus olhos se moveram para as fotografias e algo, pequeno mas inegável, piscou em sua expressão. Eu não deveria ter feito aquilo. Não era meu lugar. Mas me aproximei o suficiente para ver as imagens. Uma menina, talvez 8 ou 9 anos, cabelo escuro em rabinhos, sorriso enorme mostrando um dente faltando. Numa foto estava num balanço, noutra segurando um sorvete, noutra abraçando uma mulher que eu reconheci como uma Fernanda mais jovem e mais feliz. O nome dela era Lívia, disse Fernanda, e sua voz se partiu em cada sílaba. Minha filha tinha 10 anos. O uso do tempo passado me golpeou como um soco no estômago. Fernanda, isso não é apropriado, começou Paula. Não é apropriado. Fernanda bateu a escrivaninha com as 2 mãos, fazendo as fotografias pularem. Sabe o que não é apropriado? Demitir uma mãe solteira porque tirou 3 dias de folga quando a filha estava internada. Sabe o que não é apropriado? Colocar o nome dela numa lista negra para que não pudesse conseguir outro emprego. Sabe o que não é apropriado? Sua voz subiu até se tornar um grito. A minha filha ter morrido porque não consegui pagar o tratamento. Porque você me tirou tudo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que doía respirar. Olhei para Paula. Esperava. Não sei o quê. Choque, remorso, horror pelo que havia feito. Mas o que vi foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Viu nada. Fernanda, disse Paula, e sua voz era profissional, distante, como se estivesse rejeitando um pedido de férias. Você trabalhava no departamento financeiro, sabia as políticas. 3 ausências não justificadas são motivo de rescisão imediata. Lamento sua perda, sinceramente. Mas as regras existem por uma razão. Se faço exceção para você, teria que fazê-la para todos. Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Não foi um colapso barulhento, foi silencioso, como quando o gelo fino finalmente cede sob o peso. Senhora Lacerda, disse eu, a voz tremendo. Poderíamos conversar em particular? Paula me olhou como se acabasse de se lembrar que eu estava na sala. Keila, isso não lhe diz respeito. Com todo o respeito, e minha voz estava mais firme agora. Diz sim. Sou sua assistente, e parte do meu trabalho é evitar que a senhora faça coisas que... Busquei as palavras certas. Que Celso teria odiado. O nome do marido morto caiu na sala como uma bomba. A máscara de Paula rachou por um segundo. Só o suficiente para eu ver algo escuro e retorcido por baixo. Dor talvez, ou fúria, ou as 2 coisas juntas. Saia, ela disse para Fernanda. Agora. Ainda não terminei. Sim, terminou. E agora havia fogo na voz de Paula. Fogo de verdade. Você entrou na minha casa sem convite. Fez acusações. Interrompeu meu dia. A segurança a acompanhará até a saída. 2 seguranças haviam aparecido na porta. Grandes, intimidantes, profissionais. Fernanda me olhou então. E em seus olhos vi algo que me perseguiria por semanas. Esperança. A esperança de que eu, essa estranha que trabalhava para a inimiga dela, pudesse fazer alguma coisa. Por favor, ela sussurrou. Só queria que ela soubesse o que fez. Só queria que ela visse minha Lívia. Os seguranças a tomaram suavemente pelos braços. Ela não resistiu. Não tinha mais luta nela. Só restava dor crua e exausta. Enquanto a levavam embora, peguei uma das fotografias da escrivaninha. A de Lívia com o sorvete. Seu sorriso era tão puro, tão cheio de vida.
E agora ela estava morta. 10 anos. Morta porque a mãe não havia conseguido pagar um tratamento que para Paula Lacerda teria sido o equivalente a uma gorjeta num restaurante caro. Solte essa fotografia, ordenou Paula. Não soltei. Paula, e usei seu nome de batismo pela primeira vez. Você vai mesmo sentar aí e fingir que o que fez com essa mulher foi correto? Apliquei as políticas da empresa. Políticas que existem por razões específicas. Uma criança está morta. Uma criança morreu, corrigiu Paula. E o fato de que ela podia fazer essa distinção gramatical neste momento me enjoou fisicamente. De uma condição médica, isso é uma tragédia, mas não foi causada por mim. Sério? Joguei a fotografia sobre a escrivaninha. É isso que você se diz para dormir à noite? Paula se levantou tão rápido que a cadeira rodou para trás. Cuidado, Keila, você está cruzando uma linha. Bom, e agora eu também estava gritando. Todo o profissionalismo, toda a cautela que havia mantido por 2 semanas se evaporaram. Porque aparentemente alguém precisa cruzar as suas malditas linhas. Me aproximei da escrivaninha, olhando diretamente para seus olhos cinzas que haviam perdido toda a calma. Você me disse que me contratou para que eu a detivesse, para que lhe dissesse a verdade. Pois aqui está a sua verdade. Você é exatamente o monstro que seu marido temia. Não está mudando, não está aprendendo nada. Ainda é a mesma mulher que destrói vidas sem piscar, porque as políticas são mais importantes do que as pessoas. As regras são mais importantes do que a compaixão. Seu maldito orgulho é mais importante do que a vida de uma criança. Chega. Não. E agora as lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não me importava. Sabe de uma coisa? Estava começando a acreditar que havia algo salvável em você. Que o discurso sobre Celso, sobre querer mudar, sobre precisar que alguém te detivesse, que tudo isso era real. Mas não é. Você é só uma mulher solitária que quer se sentir bem consigo mesma, sem realmente fazer o trabalho de ser melhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Conceição, que havia ficado na porta durante tudo isso, parecia ter parado de respirar. Paula me olhava com uma expressão que não conseguia ler. Não era fúria, não era vergonha. Era algo mais profundo, mais escuro. Quando finalmente falou, sua voz estava perigosamente baixa. Terminou? Sim, disse eu, limpando as lágrimas. Terminei com esse discurso, com esse emprego, com essa farsa de que você realmente quer mudar. Bem, Paula caminhou até as janelas me dando as costas. Então pode ir embora. Recolha suas coisas e se retire esta noite. Eu deveria ter me sentido vitoriosa. Deveria ter sentido que havia feito a coisa certa. Mas tudo o que senti foi vazio. Me dirigi à porta, mas a voz de Paula me deteve. Keila. Me virei. Ela continuava de costas para mim, olhando para a cidade através da janela. Essa menina, disse ela, e pela primeira vez sua voz tremeu. Só levemente. Mal perceptível. O nome dela era Lívia Rocha. Sofria de uma doença rara. Precisava de um procedimento médico avançado que custava R$800 mil. A mãe dela trabalhou para mim por 8 anos. Era boa no que fazia, eficiente. Nunca pediu nada. Ela se virou para me olhar e o que vi em seu rosto me fez recuar um passo. Não era a máscara de gelo, não era o tédio profissional, era dor. Dor crua e sem filtros. E eu a demiti porque as regras diziam que devia. Porque havia construído um império sobre regras e estrutura e nunca fazer exceções. Porque se começasse a ver meus funcionários como pessoas, como seres humanos com vidas e famílias e tragédias, sua voz se partiu. Então teria que admitir que tenho construído meu império sobre as costas quebradas de pessoas, exatamente como Fernanda. Ela se sentou pesadamente na cadeira, de repente parecendo muito mais velha que seus 63 anos. Lívia morreu há 3 anos. E eu sabia. Fernanda me mandou um e-mail quando aconteceu. Eu li. Li 3 vezes e então arquivei e continuei com minha vida. Como se não significasse nada. Como se a dor dela não significasse nada. Ela cobriu o rosto com as mãos e pela primeira vez desde que a conhecia, vi Paula Lacerda chorar. Não foram lágrimas delicadas. Foram soluços que sacudiam todo o seu corpo. Celso soube.
Não sei como, mas soube. E me olhou diferente depois disso, como se tivesse finalmente visto quem eu realmente era. E tinha razão em temer. Tinha razão em tudo. Não sabia o que fazer. Cada instinto me dizia para ir embora, para deixar essa mulher partida em seu escritório de milhões de reais, com suas lágrimas e sua culpa, para pegar minha dignidade e fugir antes de me afogar nessa escuridão. Mas havia visto algo em seus olhos, algo que reconheci porque eu mesma havia sentido. Não era só culpa, era desespero. O desespero de alguém que finalmente vê o monstro no espelho e não sabe como detê-lo. Devagar me aproximei da escrivaninha. Peguei a fotografia de Lívia com o sorvete. Onde está a Fernanda agora? Perguntei em voz baixa. Paula ergueu a vista, os olhos vermelhos e inchados. O quê? Fernanda Rocha. Onde ela mora? Tem outros filhos? Emprego? Não sei. Depois que Lívia morreu, ela desapareceu. Ninguém sabe para onde foi. Encontre-a. Não era uma sugestão, era uma ordem. Use todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, todo o seu poder. Encontre-a, Paula. Não posso devolver a filha dela. Não, interrompi. Não pode. Mas pode reconhecer o que fez. Pode pedir desculpas e pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-la agora. Não porque isso mude o passado, mas porque é o que uma pessoa decente faria. Paula me olhou por um longo momento. Então lentamente assentiu. Conceição. Sua voz ainda estava rouca de tanto chorar. Preciso que encontre todas as informações sobre Fernanda Rocha, endereço atual, situação trabalhista, tudo. Conceição entrou. A expressão cuidadosamente neutra, embora seus olhos mostrassem surpresa. Imediatamente, senhora Lacerda. Quando ela saiu, Paula e eu ficamos em silêncio. Por fim, ela falou. Ainda quero que você vá embora. Meu coração afundou. Mas não hoje, ela continuou. Preciso que esteja aqui quando encontrarmos Fernanda. Preciso que me ajude a fazer isso direito, porque claramente, deixada às minhas próprias disposições, encontrarei uma forma de estragar tudo. Não era um pedido de desculpas, não era um reconhecimento completo, mas era alguma coisa. Um passo microscópico na direção certa. Tudo bem, disse eu, mas com uma condição. Qual? Toda vez que tomar uma decisão que afete a vida de alguém, demitir alguém, negar ajuda a alguém, usar seu poder para esmagar alguém, quero que se lembre desta fotografia. Coloquei a imagem de Lívia no centro da escrivaninha. Quero que se lembre de que as políticas e as regras e o império que a senhora construiu têm rostos, nomes, vidas. Paula olhou para a fotografia por um longo momento. Então, com mãos trêmulas, a pegou e a colocou numa moldura vazia em sua escrivaninha. Uma moldura que percebi agora havia estado vazia desde que eu havia começado a trabalhar ali. Lívia Rocha. Ela sussurrou. Não vou esquecer de novo. Naquela noite, enquanto me preparava para ir embora, Tiago apareceu na porta do escritório que me haviam atribuído. Ouvi o que aconteceu, disse ele. Conceição me contou. E pela primeira vez em 3 anos, vi minha mãe chorar. Ele me olhou com uma expressão estranha, algo entre gratidão e medo. Meu pai tentou durante 40 anos fazer ela enxergar, sentir. Você conseguiu em 2 semanas. Não tenho certeza de que isso seja algo bom, admiti. Talvez alguns monstros não possam mudar. Ou talvez, disse Tiago suavemente, precisem ver quanto dano causaram antes de começar a reparar. Ele foi embora, me deixando sozinha com meus pensamentos. Eu não sabia se Paula Lacerda poderia realmente mudar. Não sabia se encontraríamos Fernanda ou se um pedido de desculpas significaria algo depois de 3 anos de dor. Mas sabia uma coisa. Havia visto Paula Lacerda se partir. Havia visto as rachaduras na armadura. E através dessas rachaduras, pela primeira vez, havia visto algo que se parecia com um ser humano. A questão era, seria suficiente? Encontrar Fernanda Rocha levou exatamente 48 horas. Quando se tem o tipo de recursos que Paula Lacerda tem, não há muitos lugares onde alguém possa se esconder. Investigadores particulares, contatos em bancos,
acesso a bases de dados que pessoas como eu nem sabiam que existiam. O dinheiro abre portas e quando essas portas não se abrem, o dinheiro simplesmente as derruba. Fernanda morava na periferia da cidade, num prédio de apartamentos que fazia o meu parecer um palácio. Quarto andar, sem elevador, paredes com umidade, corredores que cheiravam a comida frita e desespero acumulado durante décadas. Eu estava parada diante da porta do apartamento 4C, com Paula ao meu lado. Nenhuma das duas havia falado durante a viagem de carro. O motorista nos havia deixado na entrada e Paula havia insistido em subir as escadas comigo. Sem seguranças, sem advogados, só nós duas. Tem certeza disso? Perguntei pela terceira vez. Não. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam levemente. Mas acho que esse é exatamente o ponto, não é? Se eu tivesse certeza, significaria que não entendo a gravidade do que fiz. Bati na porta. Nada. Bati de novo, mais forte. Desta vez, ouvimos movimento lá dentro, passos se arrastando. Então uma voz rouca e cautelosa. Quem é? Senhora Rocha? Meu nome é Keila Oliveira. Vim com alguém que precisa conversar com a senhora. É importante. Silêncio. Depois o som de múltiplas fechaduras sendo abertas. A porta se abriu apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. O rosto de Fernanda apareceu no espaço. Ela estava pior do que quando havia irrompido na mansão. Olheiras mais fundas, pele mais pálida, como se os últimos 2 dias a tivessem consumido por dentro. E então ela viu Paula. Não! A palavra saiu como um silvo. Não, 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 não! Ela tentou fechar a porta, mas coloquei meu pé no batente. Por favor, eu supliquei. Só 5 minutos. Se depois disso quiser que vamos embora, iremos. Prometo. O que mais pode me tirar? Os olhos de Fernanda estavam vidrados, mas não de lágrimas, de algo mais profundo, mais perigoso. Ela já me tirou tudo, o emprego, a dignidade, a minha filha. Eu sei, disse Paula, e sua voz era mal um sussurro. E não vim pedir perdão porque sei que não mereço. Vim dizer que você tinha razão, em tudo. Fernanda nos olhou por uma eternidade. Então, lentamente, fechou a porta. Ouvimos a corrente sendo removida. A porta se abriu completamente. O apartamento era pequeno. Um cômodo que funcionava como sala e quarto, uma cozinha num canto, uma porta que presumivelmente levava a um banheiro. As paredes estavam nuas, exceto por uma coisa: fotografias de Lívia, dezenas delas cobrindo cada centímetro disponível. Lívia bebê. Lívia no primeiro dia de escola. Lívia apagando velas de aniversário. Lívia no hospital com a cabeça raspada pela quimioterapia, mas sorrindo corajosamente para a câmera. Um santuário. Era isso que era esse lugar. Um santuário para uma criança morta. Paula parou no centro do cômodo olhando as fotografias. Vi sua máscara de controle, aquela armadura que ela carregava tão naturalmente, começar a rachar. Ela era linda, disse Paula por fim. Era, disse Fernanda. Ela não se sentou. Ficou de pé perto da porta, braços cruzados como se estivesse pronta para correr ou brigar a qualquer momento. Inteligente também. Tirava as melhores notas da turma. Queria ser veterinária. Fernanda, você disse 5 minutos. Fernanda ergueu a mão. Não os desperdice com palavras vazias. Diga o que veio dizer. Paula assentiu. Tirou as luvas. Um gesto que eu havia aprendido significava que ela estava baixando suas defesas. As colocou na bolsa. Você trabalhou para mim por 8 anos. Nesse tempo nunca chegou atrasada. Nunca cometeu um erro grave nos seus relatórios. Foi eficiente, profissional e leal. E quando sua filha adoeceu, quando seu mundo estava desmoronando, eu a demiti. Não porque fosse necessário, mas porque as minhas políticas eram mais importantes para mim do que a sua vida. Sua voz se partiu levemente na última palavra. Eu poderia ter aberto uma exceção. Poderia ter lhe dado licença médica. Poderia ter ajudado com os custos do tratamento. Deus sabe que o dinheiro não significava nada para mim. Mas não o fiz porque estava mais preocupada em manter o controle, em não mostrar fraqueza, do que em enxergar a pessoa à minha frente. Fernanda não disse nada.
Apenas olhava para Paula com uma expressão que não conseguia ler. E depois, continuou Paula, quando você me escreveu sobre Lívia, eu li aquele e-mail. Li 3 vezes. E então o arquivei e continuei com minha vida como se não significasse nada. Como se a sua dor não significasse nada. Agora as lágrimas corriam pelo rosto de Paula. Ela não as limpou, deixou-as cair livremente. Não posso devolver sua filha. Não posso devolver esses 3 anos. Não posso mudar o tipo de pessoa que era. Mas posso dizer isso, você tinha razão. Sou responsável. Não diretamente, não legalmente, mas moralmente. Sou responsável, e isso me perseguirá todos os dias pelo resto da minha vida. O silêncio no apartamento era absoluto. Ouvia o trânsito lá embaixo, o pingar de uma torneira em algum lugar, minha própria respiração. Então Fernanda falou, e sua voz estava carregada de anos de dor. Sabe o que é pior? Não é ter sido demitida. Não é nem a lista negra que fez com que nenhum lugar me contratasse. O pior é que, quando Lívia me perguntava por que não conseguíamos pagar o tratamento, eu precisava mentir para ela. Precisava dizer que ficaria tudo bem quando sabia que não ficaria. E nos últimos dias dela, quando estava naquele hospital público horrível, ela me olhou e disse... Fernanda se limpou os olhos com raiva. Mãe, tá tudo bem, não é culpa sua. Ela soluçou. Mas era culpa minha. Era culpa minha por não ter sido forte o suficiente para lutar mais. Por ter aceitado sua decisão. Por não ter feito mais barulho, não ter exigido justiça. E agora, você vem aqui com suas lágrimas e suas desculpas. E o que é que se supõe que eu faça com isso? Nada, disse Paula simplesmente. Não vim esperando seu perdão. Vim porque você precisava ouvir isso de mim. Que você tinha razão. Que não está louca. Que sua filha morreu porque eu valorei as regras mais do que as vidas. Ela tirou um envelope da bolsa. Grosso. Isso não é suborno. Não é compensação. É... não sei o que é. Uma tentativa patética de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Ela o colocou sobre a pequena mesa. É suficiente para viver bem durante anos. Para voltar a estudar se quiser, para recomeçar. Fernanda olhou para o envelope como se fosse veneno. Acha que seu dinheiro conserta alguma coisa? Não, respondeu Paula imediatamente. Sei que não. Mas é tudo o que tenho a oferecer. O que você tinha a oferecer, disse Fernanda, a voz tremendo, era compaixão, humanidade. E me negou isso quando mais precisei. Tem razão. Para de dizer isso. Fernanda finalmente explodiu. Para de concordar comigo. Brigue, se justifique. Seja o monstro que eu preciso que você seja para poder te odiar com clareza. Mas Paula apenas balançou a cabeça. Não vou fazer isso, porque você já carregou dor suficiente. Não vou somar o peso do meu ego também. Fernanda desmoronou então. Literalmente se desfez, caindo de joelhos, soluços sacudindo todo o seu corpo. E para minha completa surpresa, Paula se ajoelhou ao lado dela. Não a tocou, não tentou consolá-la. Ficou ali, de joelhos no piso daquele apartamento miserável, chorando junto com essa mulher cuja vida havia destruído. Fiquei paralisada perto da porta, me sentindo intrusa naquele momento de dor compartilhada. Não sei quanto tempo passou. 5 minutos, 10, uma eternidade comprimida em instantes. Por fim, Fernanda falou, a voz rouca. Quero que você faça algo por mim. Qualquer coisa, disse Paula imediatamente. Quero que crie um fundo em nome de Lívia, para famílias que não conseguem pagar tratamentos médicos para os filhos. E quero estar envolvida. Quero aprovar cada solicitação. Quero garantir que nenhuma outra mãe precise escolher entre trabalhar e salvar o filho. Paula ergueu a vista, os olhos vermelhos mais claros. Farei isso. Tenho minha palavra. Sua palavra não significa nada para mim, disse Fernanda com dureza. Mas vai fazer de qualquer jeito. Porque se não fizer, vou a cada jornal, cada canal de televisão, cada plataforma que quiser me ouvir e vou contar essa história. Não precisa me ameaçar, respondeu Paula. Farei porque é o certo. E porque Celso teria querido que eu fizesse. Ela hesitou. E talvez, se fizer coisas suficientes que ele aprovaria,
um dia consiga me olhar no espelho sem me odiar. Fernanda, por fim, pegou o envelope, abriu. Vi seus olhos se arregalarem ao ver o valor. É R$1 milhão, disse Paula. Para você. O Instituto Lívia Rocha será adicional. 10 milhões inicialmente, mais a cada ano. Por quê? Sussurrou Fernanda. Porque nada disso deveria ter acontecido. E embora não possa mudar o passado, posso garantir que o futuro será diferente. Fomos embora pouco depois. Fernanda não nos acompanhou até a porta. Ficou sentada no piso do apartamento, segurando o envelope e olhando para as fotografias da filha. No carro de volta, nenhuma das duas falou durante os primeiros 10 minutos. Então Paula quebrou o silêncio. Obrigada. Por quê? Perguntei. Por me obrigar a fazer isso. Por não me deixar escapar. Por ser exatamente o que eu precisava, mesmo não querendo. Valeu a pena? Perguntei. Está se sentindo melhor? Não. Sua resposta foi imediata. Estou me sentindo pior. Porque agora é real. Antes era só algo que eu havia arquivado na mente. Agora é uma pessoa real, com uma dor real que eu causei. E preciso viver com isso. Bem, disse eu suavemente. Porque esse é o começo da mudança. Não sentir-se melhor, sentir mais. Paula me olhou com algo que poderia ter sido respeito ou talvez gratidão. Era difícil saber. Celso costumava dizer algo parecido, murmurou ela. Dizia que eu havia construído muros tão altos para me proteger da dor, que também havia me bloqueado da alegria. Que eu havia escolhido sentir menos em vez de sentir mais. Ela olhou pela janela para a cidade que praticamente possuía. E agora sinto demais. E é aterrorizante. Naquela noite, enquanto trabalhava no meu escritório, Tiago apareceu na porta. Mamãe me contou sobre Fernanda, disse ele, sobre o Instituto, e pela primeira vez na vida estou orgulhoso dela. Seus olhos brilhavam. É estranho estar orgulhoso de alguém por finalmente fazer o que deveria ter feito desde o início. Acho que é humano, disse eu. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, parecendo mais jovem que seus 35 anos. Keila, você realmente acredita que ela pode mudar? Ou estamos apenas assistindo a um momento de culpa que vai passar? Era a pergunta que eu mesma havia me feito desde que saímos do apartamento de Fernanda. Honestamente não sei, disse eu. Mas sei isso. Sua mãe teve a opção de fazer o caminho mais fácil. Mandar dinheiro por advogados, manter distância, proteger o ego. E em vez disso, escolheu se ajoelhar no piso de um apartamento miserável e admitir seus erros. Isso conta para alguma coisa. Tiago assentiu lentamente. Meu pai teria concordado com você. Depois que ele foi embora, fiquei sozinha com meus pensamentos. Pensei em Lívia, uma menina que nunca havia conhecido, mas que agora viveria numa moldura na escrivaninha de Paula. Pensei em Fernanda, carregando uma dor que nenhum valor de dinheiro poderia curar. Pensei em Paula, finalmente aprendendo a sentir depois de décadas de entorpecimento. E pensei em mim, em como havia chegado até aqui, em se estava fazendo alguma diferença real. Meu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada por trazer ela, por obrigá-la a ver. Não perdoo, mas talvez um dia consiga. Fernanda. Era suficiente. Por hora era suficiente. 3 semanas depois do encontro com Fernanda, a vida na mansão Lacerda havia encontrado um ritmo estranho. Não era paz, não era harmonia. Era mais uma trégua desconfortável, onde todos andávamos em ovos esperando a próxima explosão. Mas ela não vinha. Paula havia mudado sutilmente, mas inegavelmente. Dizia por favor e obrigada aos funcionários. Perguntava sobre as famílias deles. Havia implementado um programa de licenças médicas remuneradas em todas as suas empresas. O Instituto Lívia Rocha havia sido anunciado oficialmente, com uma coletiva de imprensa onde Paula, com Fernanda ao lado, havia falado abertamente sobre seu erro e seu compromisso de remediá-lo. A mídia a estava chamando de a bilionária com coração. As redes sociais celebravam sua transformação inspiradora. Os pedidos de entrevista chegavam às dezenas, e eu deveria estar feliz, deveria me sentir vitoriosa, mas algo me roiava por dentro.
Talvez fosse fácil demais. Talvez as pessoas não mudassem tão rápido. Ou talvez eu estivesse apenas esperando a outra máscara cair. Era uma sexta à tarde, quando tudo desmoronou. Eu estava no meu escritório revisando solicitações para o instituto quando ouvi o grito. Não de dor, de fúria absoluta. Como você se atreve? A voz de Paula atravessou as paredes como um míssil. Larguei os papéis e corri até o escritório dela. Conceição já estava lá, junto com Tiago e 3 executivos que pareciam querer sumir no chão. No centro de tudo estava um homem de uns 30 anos, terno amassado, rosto pálido, tremendo visivelmente. Senhora Lacerda, eu só nada. Paula estava de pé atrás da escrivaninha, as mãos apoiadas na superfície, inclinando-se para a frente como um predador. Perdeu 15 milhões de reais por um erro de cálculo básico. Um erro que um estudante de primeiro ano não cometeria. Foi um problema com o software. Não me interessa se foi o software, sua incompetência ou uma intervenção divina. O resultado é o mesmo, 15 milhões. Reconheci aquela voz. Aquele tom era a mesma voz que havia usado comigo no restaurante. Fria, cruel, desenhada para destruir. O homem, Rogério, segundo o crachá, tinha lágrimas nos olhos. Por favor, senhora Lacerda, tenho 2 filhos. Minha esposa está grávida. Não posso perder este emprego. Deveria ter pensado nisso antes de ser tão descuida. Paula. Minha voz saiu mais forte do que eu pretendia. Todos se voltaram para mim. Os executivos, com alívio. Tiago, com algo que parecia esperança desesperada. Conceição, com advertência nos olhos. E Paula. Paula me olhou com aqueles olhos cinzas que haviam voltado a toda a sua frieza habitual. Keila, isso não lhe diz respeito. Diz sim. Caminhei até o centro do escritório. Porque há 3 semanas você se ajoelhou no piso de um apartamento e prometeu que seria diferente. Lembra? Isso é diferente. Isso são negócios. É, né? Me aproximei mais. Porque sou exatamente como quando você falava antes. Quando demitiu Fernanda. Quando destruiu minha carreira. Quando fez 2 garçonetes chorarem antes de me conhecer. Um músculo se tensou na mandíbula de Paula. Este homem cometeu um erro que custou milhões. E é um erro. Olhei para Rogério. É a primeira vez que comete um erro assim? Sim, ele respondeu rapidamente. Estou na empresa há 5 anos. Meu histórico é impecável. Foi um problema no software de projeções que ninguém detectou a tempo. Chega. Paula ergueu uma mão. Keila, saia deste escritório. Agora. Não. O silêncio que se seguiu foi tão denso que doía respirar. Perdão? A voz de Paula estava perigosamente baixa. Disse não. Você me contratou especificamente para isso, para te deter quando estivesse prestes a fazer algo que Celso teria odiado. Pois aqui estou, te detendo. Tiago se aproximou então, colocando-se ao meu lado. Sua voz tremia, mas ele falou. Keila tem razão, mãe. Isso é exatamente o que você sempre fazia. O que papai odiava. Paula se voltou para o filho e algo perigoso brilhou em seus olhos. Você não tem direito de falar sobre o que seu pai odiava. Tenho sim. E agora havia lágrimas nos olhos de Tiago. Fiquei com ele todos os dias nos últimos 6 meses. Sabe o que ele me disse 2 semanas antes de morrer? Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Disse, Tiago, sua mãe era a mulher mais compassiva que conheci quando nos casamos. Mas o poder a mudou, o sucesso a mudou. E tive tanto medo de perdê-la que nunca a detive. Esse é meu maior arrependimento. Uma lágrima rolou pela bochecha de Tiago. Ele me fez prometer algo. Me fez prometer que não cometeria o mesmo erro. Que não deixaria o medo me paralisar enquanto você se tornava algo irreconhecível. Tiago. A voz de Paula havia suavizado, mas ele não parou. Tenho pesadelos a vida inteira, mãe. Pesadelos onde me torno você. Onde trato as pessoas como objetos descartáveis, onde valorizo o dinheiro e o poder acima da humanidade básica. E cada vez que acordo desses pesadelos, prometo a mim mesmo que serei diferente. Ele se limpou as lágrimas com raiva. Mas sabe o que é mais aterrorizante? Às vezes, quando estou sob pressão, ouço sua voz na minha cabeça me dizendo para ser duro, para não mostrar fraqueza,
para não dar segundas chances. E preciso lutar contra essa voz todos os dias. Ele olhou para Rogério. Todos os dias. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço. Mas não vinha de Tiago. Vinha de Paula. Ela se deixou cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. "O que estou fazendo?" Ela sussurrou. "O que diabos estou fazendo?" Me aproximei devagar da escrivaninha. Os executivos haviam saído discretamente. Só ficamos Tiago, Conceição, Rogério e eu. "Paula", disse eu suavemente. "A mudança não é linear. Não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma escolha que precisa ser feita uma e outra vez, especialmente quando está estressada, quando tem medo, quando sente que está perdendo o controle." Ela ergueu a vista. A maquiagem estava borrada. Ela parecia vulnerável, humana. "Eu estava com tanto medo", ela admitiu. 15 milhões é responsabilidade, é confiança quebrada. E meu primeiro instinto foi destruir, porque é o que sei fazer. Ela se voltou para Rogério, que continuava parado perto da porta, paralisado. "Rogério, quantos anos você está aqui?" 5 anos, senhora." "E nesses 5 anos, quantas vezes superou as expectativas?" "Muitas, acho. Minhas avaliações sempre foram excelentes." Paula assentiu lentamente. Tirou a fotografia emoldurada de Lívia da escrivaninha. A olhou por um longo momento. 5 anos de excelência não deveriam ser apagados por um erro, especialmente um causado por falha de software. Ela respirou fundo. "Não está demitido, Rogério, mas trabalhará com a equipe de TI para garantir que esse problema não volte a acontecer. E fará um curso de verificação de sistemas. A empresa pagará por isso." Rogério parecia à beira de desmaiar de alívio. "Obrigado, senhora. Obrigado. Rogério." Paula o interrompeu. "Sinto muito pela forma como falei com você. Por ter sido rude. Não foi profissional e não foi justo. Espero que possa me perdoar." Agora Rogério chorava abertamente. Assentiu repetidamente enquanto saía do escritório. Quando a porta se fechou, Paula olhou para Tiago. Seu pai tinha razão. Em tudo. Ela fez uma pausa. "E você? Você merece uma mãe que não seja a protagonista dos seus pesadelos." Tiago cruzou o escritório e, para surpresa de todos, abraçou a mãe. Ela congelou por um momento. Então seus braços foram se enrolando ao redor dele, segurando-o como se fosse o menino pequeno que um dia havia sido. "Sinto muito", murmurou Paula no cabelo dele. "Por todos os anos. Por todas as vezes que fiz você se sentir que não era suficiente. Por ter me tornado a razão dos seus pesadelos." "Você pode ser diferente, mãe", disse Tiago. "Acabou de provar isso. Só continue escolhendo." Mais tarde naquela noite, Paula me chamou ao escritório. Ela estava sozinha, olhando pela janela para a cidade. "Achei que seria mais fácil", disse ela sem preâmbulo. "Achei que quando decidisse mudar, simplesmente mudaria." "A mudança real é a coisa mais difícil que existe", disse eu. "Porque você está lutando contra décadas de padrões, de instintos, de mecanismos de defesa. Quase estraguei tudo hoje, mas não estragou. Essa é a diferença." Ela se virou para me olhar, e pela primeira vez desde que a havia conhecido, vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Esperança real. "Acha que Celso estaria orgulhoso?" Pensei no homem que havia passado 40 anos amando essa mulher complicada e partida, que havia visto sua transformação em algo que não reconhecia, que havia morrido esperando que ela encontrasse o caminho de volta. "Acho", disse eu com cuidado, "que ele estaria orgulhoso de você estar tentando. E isso é tudo que qualquer um pode pedir." 6 meses depois daquela noite no restaurante A Pedra Negra, eu estava de pé no mesmo salão onde tudo havia começado. Mas desta vez eu não usava o uniforme bordô gasto. Usava um vestido azul marinho que Paula havia insistido em me comprar. E não estava servindo mesas. Estava sendo homenageada. O salão estava lotado. Mais de 200 pessoas. Empresários, filantropos, famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto Lívia Rocha, repórteres dos principais veículos do país. Na mesa principal, Paula Lacerda, Tiago e Fernanda Rocha, juntas.
O caminho até aquele momento não havia sido fácil. Tinham sido 6 meses de passos para frente e ocasionais recuos, de vitórias pequenas e recaídas dolorosas, de Paula aprendendo, realmente aprendendo a enxergar as pessoas em vez de recursos, a sentir em vez de calcular, a ser vulnerável em vez de invencível. Mas havíamos chegado lá. De alguma forma, contra todas as probabilidades, havíamos chegado. Keila Oliveira. A voz do apresentador ecoou no salão. Por favor, venha ao palco receber o prêmio Lívia Rocha de Defesa da Dignidade Humana. Minhas pernas tremiam enquanto caminhava para o palco. O aplauso era ensurdecedor, mas o que me fez chorar foi ver Fernanda de pé, aplaudindo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao lado dela, Paula também estava de pé, com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer. Orgulho misturado com gratidão. Foi Fernanda quem me entregou o prêmio. Era uma escultura de cristal com a imagem de Lívia gravada. Aquela foto do sorvete que havia ficado na escrivaninha de Paula durante meses. Obrigada, sussurrou Fernanda enquanto me abraçava. Por enxergar o que todos os outros decidiram ignorar. Por não deixar o poder vencer. Quando peguei o microfone, olhei para a audiência. Reconheci tantos rostos. Conceição, que me havia dado aquela primeira advertência. O chefe Rômulo do restaurante. Rogério, o executivo que quase perdera o emprego. O doutor Alcântara do hospital. E na última fila, quase escondido, o gerente Nogueira do A Pedra Negra, que me havia demitido 6 meses atrás. Não mereço este prêmio. Comecei e minha voz ecoou pelo salão. Porque tudo o que fiz foi algo que qualquer pessoa decente teria feito. Dizer a verdade quando o silêncio era mais conveniente. Defender a dignidade quando era mais fácil olhar para o outro lado. Fiz uma pausa organizando os pensamentos. Mas se este prêmio representa alguma coisa, espero que represente isto. Que nenhum de nós está além da redenção. Que as pessoas que parecem monstros são muitas vezes apenas seres humanos que perderam o caminho. E que, às vezes, tudo o que precisam é que alguém, qualquer pessoa, se atreva a lhes mostrar o espelho. Olhei diretamente para Paula. Há 6 meses conheci uma mulher que todos temiam. Uma mulher que havia construído impérios, mas havia perdido a humanidade no processo. Uma mulher cujo próprio marido temia que ela se tivesse tornado algo irreconhecível. Paula não desviou o olhar. Seus olhos brilhavam, mas ela mantinha a compostura. E hoje essa mulher está aqui. Não porque seja perfeita, não porque tenha apagado todos os seus erros, mas porque escolhe todos os dias ser diferente, ser melhor, ser a pessoa que seu marido sempre soube que ela podia ser. O aplauso começou devagar, depois cresceu até encher o salão. Paula se levantou e, para minha surpresa, caminhou para o palco. Não estava planejado, não estava no programa. Mas quando Paula Lacerda decidia fazer algo, as regras deixavam de importar. Ficou ao meu lado no palco, pegou um segundo microfone e falou: Boa noite a todos. Sei que não estava previsto que eu falasse agora, mas há coisas que precisam ser ditas. Sua voz era firme, mas suave. A maioria de vocês me conhece como Paula Lacerda, a empresária, a bilionária, a mulher que construiu um grupo empresarial do zero. O que muitos não sabem é quanto perdi nesse processo. Ela olhou para Tiago, que lhe sorriu com encorajamento. Perdi meu casamento, embora meu marido nunca me tenha abandonado. Perdi a relação com meu filho, embora ele nunca tenha parado de me amar. Perdi minha humanidade, embora ela sempre estivesse lá, enterrada sob camadas de ambição e medo. Sua voz se partiu levemente. E quase perdi a oportunidade de ser alguém de quem minha família pudesse ter orgulho. Alguém de quem eu mesma pudesse ter orgulho. Ela se voltou para mim. Keila me salvou. Não com palavras doces ou compreensão suave, mas com a verdade brutal que eu precisava ouvir. Me mostrou o monstro em que me havia tornado. E então, incrivelmente, me deu a chance de ser algo mais. Agora, as lágrimas corriam livremente pelo rosto dela, mas ela não as limpou. O Instituto Lívia Rocha não é só para ajudar famílias com gastos médicos. É minha promessa de que nenhuma outra mãe precisará escolher entre trabalhar
e salvar o filho. É meu reconhecimento de que poder sem compaixão é apenas crueldade disfarçada de sucesso. Ela caminhou até a beira do palco, olhando diretamente para a audiência. E quero que todos aqui saibam algo. Se alguma vez trabalharam para mim e fui cruel, se os demiti sem compaixão, se os fiz sentir menos que humanos, me perdoem. Profunda, sincera, completamente. Me perdoem. O silêncio no salão era absoluto. Não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. E essa é a minha promessa para todos vocês, para esta cidade, para os milhares de pessoas que trabalham nas minhas empresas, que a cada dia escolherei ser melhor, não perfeita, melhor. Ela desceu do palco e caminhou diretamente para Fernanda. Diante de 200 pessoas se ajoelhou. Fernanda Rocha, não mereço seu perdão, nunca mereça, mas quero que saiba que Lívia não será esquecida. Seu nome estará em cada vida que salvarmos, em cada família que ajudarmos, em cada decisão que tomar, lembrando-me de que as políticas nunca são mais importantes do que as pessoas. Fernanda também chorava. Ela se abaixou, ajoelhando-se diante de Paula, tomando suas mãos. Você não pode me devolver minha filha, disse Fernanda a voz tremendo, mas pode garantir que a morte dela não foi em vão. E é isso que está fazendo. Então sim, Paula, te perdoo, não porque você mereça, mas porque Lívia teria querido que eu fizesse. Ela sempre perdoava. Elas se abraçaram então, duas mulheres unidas pela tragédia, mas escolhendo construir algo bonito das cinzas. Não havia um olho seco naquele salão. Tiago subiu ao palco depois, a voz rouca de emoção. Meu pai, Celso Lacerda, passou 40 anos amando uma mulher complicada. Me ensinou que o amor verdadeiro não significa abandonar as pessoas quando são difíceis. Significa segurar um espelho para que possam se ver. Ele olhou para a mãe. Keila fez o que meu pai sempre quis que eu fizesse, mas eu tive medo demais. Segurou o espelho com firmeza até que mamãe não teve mais escolha senão olhar. Sua voz se partiu. E pai, onde quer que você esteja, quero que saiba. Ela conseguiu. Mamãe encontrou o caminho de volta. Depois da cerimônia, enquanto o salão ia se esvaziando lentamente, me encontrei na varanda olhando para a cidade. As luzes brilhavam como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, havia famílias dormindo tranquilas porque o Instituto Lívia havia pagado os tratamentos delas. Havia funcionários indo trabalhar sem medo porque seus chefes haviam aprendido que a humanidade importa mais que o lucro. Vista bonita, não é? Me virei. Paula estava lá com 2 taças de champanhe. É sim, concordei, aceitando uma taça. Fernanda me pediu para ser madrinha do próximo projeto dela, disse Paula suavemente. Ela está escrevendo um livro sobre Lívia, sobre o luto, sobre o perdão. E você? Disse que sim, e que usaria todos os meus contatos para garantir que seja publicado. Para que chegue a todas as pessoas que precisam ouvir que a dor não precisa te definir, que você pode escolher construir algo bonito mesmo da perda mais devastadora. Bebemos em silêncio por um momento. Keila, há algo que preciso te perguntar. O quê? Por que fez isso de verdade? Por que arriscou tudo, o emprego, o futuro, a segurança, para enfrentar uma mulher que podia te destruir? Pensei naquela noite no restaurante, na taça se estilhaçando, na decisão de escolher dignidade em vez de segurança. Porque, disse eu por fim, havia visto vezes demais o poder esmagando pessoas boas. Havia trabalhado para chefes que tratavam funcionários como objetos descartáveis. Havia visto colegas chorarem nos banheiros porque alguém com dinheiro havia decidido que os sentimentos deles não importavam. Olhei para Paula diretamente. E estava cansada. Cansada de ser invisível. Cansada de que pessoas como eu tivessem que aceitar o maltrato porque precisavam do emprego. Cansada de um mundo onde o dinheiro comprava o direito de ser cruel. Então decidiu mudar isso. Decidi tentar. Não sabia se funcionaria. Honestamente esperava ser destruída. Paula sorriu. Um sorriso verdadeiro, caloroso. Sabe, Celso costumava dizer que as pessoas mais corajosas não são as que não têm medo, são as que têm medo, mas agem mesmo assim.
Você é essa pessoa, Keila. Só fiz o que qualquer um deveria fazer, mas não fazem. Esse é o ponto. Ela se virou para me olhar completamente. A maioria das pessoas escolhe a segurança, escolhe o silêncio, escolhe olhar para o outro lado. Você escolheu enfrentar o monstro. Ela fez uma pausa. Por isso quero lhe oferecer algo. Não como sua chefe, como sua sócia. Meu coração acelerou. Tenho pensado em expandir o Instituto Lívia, transformá-lo numa fundação completa. Uma que não apenas ajude com gastos médicos, mas que também advogue por mudanças nas leis trabalhistas, por proteções para funcionários, por responsabilidade corporativa. E preciso de alguém para dirigi-la. Alguém que entenda o que é estar do outro lado do poder. Paula, eu não tenho experiência. Tem algo melhor que experiência. Tem convicção, tem coragem e tem a confiança das pessoas que queremos ajudar, porque elas sabem que você é uma delas. Ela estendeu a mão. O que você diz, Keila? Quer mudar o mundo comigo? Olhei para sua mão estendida. 6 meses atrás, essa mulher havia sido minha inimiga, meu pesadelo, o símbolo de tudo que estava errado com o poder e o privilégio. Agora era algo diferente. Não perfeita, nunca perfeita, mas tentando, se esforçando, escolhendo a cada dia ser melhor. Peguei sua mão. Sim, mas com uma condição. Qual? Se alguma vez começar a se tornar a velha Paula de novo, se começar a tratar as pessoas como objetos, se esquecer por que estamos fazendo isso, prometa que vai me ouvir, que não vai me demitir, que não vai me silenciar. Paula apertou minha mão com firmeza. Prometo, em memória de Celso, em honra de Lívia. Prometo. Naquela noite, enquanto me preparava para ir embora, Tiago me encontrou no estacionamento. Keila, espera. Me virei. Ele parecia mais leve de alguma forma, como se um peso que havia carregado durante anos finalmente tivesse sido erguido. Só queria dizer obrigado, por me devolver minha mãe, por me mostrar que a coragem nem sempre vem em grandes gestos. Às vezes vem simplesmente em dizer a verdade quando todos os outros estão mentindo. Seu pai estaria orgulhoso de você, Tiago. Dos dois, ele sorriu. Um sorriso que se parecia muito com o de Paula quando era genuíno. Eu sei. E acho que finalmente consigo dormir sem pesadelos. Enquanto dirigia para casa naquela noite, no meu próprio carro, agora, não mais em transporte público, pensei em tudo que havia mudado em 6 meses. Havia começado como uma garçonete anônima num restaurante chique, servindo pessoas que nunca me viam de verdade. Havia terminado como diretora de uma fundação que mudaria milhares de vidas. Havia conhecido Paula Lacerda como um monstro. Agora a conhecia como um ser humano complicado, que havia perdido o caminho, mas que havia encontrado a coragem de procurá-lo de volta. E havia aprendido algo fundamental, que a mudança real é possível. Não fácil, não rápida, não perfeita, mas possível. Quando as pessoas estão dispostas a olhar no espelho, a admitir os erros, a escolher uma e outra vez ser melhores. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Paula. Celso tinha razão em tudo, mas especialmente nisto. As pessoas certas chegam no momento exato em que você precisa. Obrigada por ter chegado, Keila, por ter ficado, por não ter desistido de mim quando teria sido mais fácil. Obrigada por estar disposta a mudar, respondi simplesmente. Isso é o mais difícil de tudo, e enquanto fechava os olhos pensei em Lívia Rocha, uma menina que nunca havia conhecido, mas que havia mudado tudo, cujo nome agora significava esperança em vez de tragédia. Cujo sorriso naquela fotografia com o sorvete eu lembraria para sempre. Lembrando-me de que por trás de cada política, cada decisão, cada ação, há vidas reais, pessoas reais que merecem ser vistas, ser valorizadas, ser tratadas com dignidade. E se uma garçonete e uma bilionária puderam aprender essa lição juntas, então talvez, só talvez, o mundo também pudesse. Fim. E você, já passou por uma situação em que precisou escolher entre o silêncio e a verdade? Conta pra mim nos comentários de que lugar está me assistindo. Fico feliz por ter você aqui comigo.
Se essa história te tocou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno, A ver, ven. podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. No, Tómala, chao, tómala. chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil a verme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... no sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la ¿Yo? única que va a entrar gratis. Sí.
Va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Asterisco. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Hinamina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas e Hombre, ingredientes, todavía no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Hina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una mujer regalo- libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por Bueno, ti. A ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, si No no sé, sabe, ¿tú has ni visto siquiera uno? sabe, ni siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. ¿Y los unicornios no ladran? No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues. Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la aventura. encargada de minería. Otra De más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adaptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale, para abajo. ¿De qué Defiéndeme, andas defiéndeme.